Olá, está no ar mais um Câmara Aberta aqui pela TV Câmara de Itajaí, no canal 9 da Blue TV e também pelo canal da Câmara de Vereadores no YouTube. E neste ano, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina comemora 90 anos de fundação. E para falar sobre isso está conosco o Tenente Douglas Tomás Machado, que é do Corpo de Bombeiros do Batalhão aqui de Itajaí. Seja bem-vindo ao Câmara Aberta. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Tenente, o senhor presta serviço aqui no Batalhão de Itajaí e como é que o batalhão está inserido na programação desses 90 anos? Sim, como você falou, 90 anos de história, né? O Corpo de Bombeiros, inicialmente, foi a atuação principal, o foco principal do Corpo de Bombeiros é o combate a incêndio, prevenir e combater o incêndio. Ainda é assim ou não? Com esse objetivo que o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina surgiu também em 1926. Após passar dos anos, com o aumento da população, hoje em dia temos um grande movimento de carros, veículos que provocam acidentes. A população também necessita da atuação do Corpo de Bombeiros. Então, o Corpo de Bombeiros verificou essa necessidade da população, como tem essa necessidade da atuação do Corpo de Bombeiros além do combate a incêndio. Então, hoje, o Corpo de Bombeiros, além do combate a incêndio, atua atendimento pré-hospitalar, na Operação Veraneio, na Operação Veraneio, com a atuação dos guarda-vidas, para, além de atuar, por exemplo, no resgate dos afogados, atuamos também na prevenção, na atuação e na prevenção das necessidades da população catarinense. Tenente, neste ano, assim, tem uma série de atividades que já começaram no início do mês, né? Como é que está essa programação? Para vocês aqui estão... Eu sei que vocês fizeram também um concurso de desenhos junto às crianças, para ver como é que estava a imagem, qual era o sentido que essas crianças davam ao trabalho do Corpo de Bombeiros? Sim. A programação é do dia 28 de setembro. O quartel vai estar de portas abertas para o público. Que legal. Principalmente para as crianças, né, de uma forma lúdica, para as crianças brincarem, conhecerem o quartel e também conhecerem como é desenvolvido o serviço do Corpo de Bombeiros. E esse concurso seriam de redações, não de desenhos, né? São de desenhos. Isso, é um concurso de desenho. Então, a criança, para participar, ela tem que vir no dia do evento, que será das 13 horas às 17 horas, no quartel de Itajaí, no bairro Fazenda, e ela tem que trazer um desenho. Ela já tem que trazer o desenho de casa, no caso? Ou poderá fazer no dia do evento também, esse desenho. Então não teve um trabalho prévio junto às escolas, por exemplo, falando da atividade, ou Sim, teve esse trabalho? Estamos divulgando esse evento, estamos divulgando esse concurso de desenho, e hoje confirmaram 9 escolas que irão participar do evento. E além das escolas, também é aberto ao público. Então, qualquer pessoa que queira participar, na quarta-feira, no dia 28, poderá participar também. E assim, fora essa, que é uma ação daqui de Itajaí, você sabe como é que se tem uma programação em nível do Estado para celebrar esses 90 anos? Sim, várias cidades estão realizando suas programações. Em Itajaí... Sempre junto de cada comunidade. Isso, junto com a cidade. O nosso objetivo é justamente trazer as crianças para o quartel e os adultos também, né? E a criança, ela, além de aprender para ela como que vai auxiliar o nosso serviço, por exemplo, ao ligar para o 193, quais atitudes que ela deve tomar. Principalmente ficar calma, passar as informações do que aconteceu, como estão as vítimas, se existe um número de vítimas, para que o Corpo de Bombeiros possa encaminhar os recursos mais eficiente, mais rápido possível. E fundado em 26 de setembro de 1926, antes o que havia? Quer dizer, antes do início do século passado, o que havia para prestar esse socorro que hoje e desde 1926 é prestado pelo Corpo de Bombeiros?
Justamente o Corpo de Bombeiros está para onde tem a necessidade da população. Primeiramente, a necessidade qualquer, a população era menor, as casas eram feitas de madeira, então os incêndios ocorriam de forma muito rápida. Então, o Corpo de Bombeiros estava principalmente para atuar nesses incêndios. Começou em Florianópolis, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Hoje, atuamos praticamente em todas as cidades de Santa Catarina. E hoje atuamos no nosso principal objetivo, primordial objetivo, que era o combate a incêndio, né? Atendimento pré-hospitalar. Temos também os cães de busca e resgate, que auxiliam nos resgates. Vocês têm um K9, como se diz lá nos Estados Unidos? Temos em vários... Aqui no Batalhão de Itajaí também tem os cães. Sim. Nós temos o ICE. Vocês estão com quantos hoje? Temos 2 cães. 2 cães. E esses cães, além de realizar a busca, vítimas perdidas, e também atua vítimas de afogamentos, muitas vezes ocorre... Deslizamento de terra, se aconteceu alguma coisa, de repente algum desabamento, também. Isso, exatamente. E além disso, está sendo treinado também para atuar na Operação Veraneio, o cão. É um projeto piloto, o cão ICE está sendo treinado para atuar para salvar vítimas de afogamento. E é de alguma raça específica ou não? Não há algumas raças que são melhores, outras que nem tanto, mas o mais importante é o treinamento, primeiramente a seleção do cão e depois o treinamento que é feito com esse cão. E esse treinamento leva quanto tempo, assim, mais ou menos, tenente? Na verdade... Depende muito do cão? Ele é treinado pela vida toda, na verdade, né? Enquanto ele está atuando, ele está sempre em constante treinamento, sempre em processo de treinamento. E vocês já pretendem fazer, nesse verão agora, já o ICE para atuando nas praias? Isso, pretendemos já atuar esse ano. E assim, e antes tinha o quê? Brigadas de incêndio? Não era uma força estatal, era uma força da própria comunidade? Como é que acontecia esse tipo assim, digamos, aconteceu um incêndio, sei lá, em 1900, né? Digamos, numa casa. Era a própria população que se ordenava e como é que era? Ou tinha brigadas? Sem a atuação do Corpo de Bombeiros, a população fica vulnerável. Vulnerável aos incêndios, vulnerável a vários tipos de sinistros que ocorrem. O Corpo de Bombeiros hoje, além de atuar ativamente no combate a incêndio... Trabalha muito a questão da prevenção também, né? Trabalha-se o principal foco do Corpo de Bombeiros é a prevenção. Ou seja, se tiver um incêndio, já ocorreu, o Corpo de Bombeiros vai no local, vai atuar naquele incêndio. Agora, a prevenção, por que é importante... A vistoria nos prédios, ver se está tudo certo, como é que é? Vocês têm feito um trabalho bem atuante nisso, né? De fazer essas vistorias nos prédios, principalmente os mais antigos, para ver se está tudo certo com os equipamentos de segurança? Exatamente. O Corpo de Bombeiros exige que todos os prédios, residenciais privativos multifamiliares, por exemplo, shoppings, grandes centros, que tenham todos os sistemas de segurança contra incêndio e pânico. Para que ter esses sistemas? Primeiramente, se houver um incêndio, para que a população daquela edificação consiga sair da edificação em segurança. Se a população sair em segurança, já vai minimizar muito os danos. O risco de vida daquela população. No caso, assim, por exemplo, se está num shopping, se der algum sinistro, alguma coisa, se as pessoas saberem que tem que sair de forma calma, que tem que saber onde é que está sinalizada a saída, tudo isso. Por isso é muito importante a saída ter uma largura adequada para que aquela população saia, as sinalizações estejam adequadas para que elas visualizem rapidamente para onde sair em caso de emergência. Então, tenente, a gente tem que fazer um breve intervalo. Na volta, a gente volta conversando mais a respeito das atividades do Corpo de Bombeiros Militar. Até já.
Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nesta atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Olá, estamos de volta aqui com o Câmara Aberta, hoje recebendo o Tenente Douglas do Corpo de Bombeiros Militar daqui de Itajaí. O senhor, né, é bombeiro militar, mas a gente sabe, né, que existe, inclusive existe aqui na cidade mesmo, o Corpo de Bombeiros Civil, né, que é da, não sei se chama civil, se chama comunitário. Na verdade, o Bombeiro Comunitário é um programa do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Então, nós, além dos bombeiros militares, nós treinamos também a comunidade, aqueles que têm interesse em auxiliar... Bombeiro comunitário, assim que chama. Bombeiro comunitário é o nome. E o que diferencia, existe alguma diferença do trabalho de vocês para o trabalho desse bombeiro comunitário? E como é que se dá esse trabalho de vocês de forma colaborativa? Sim, o bombeiro militar, o soldado, ele passa por um curso de 9 meses, né, em média, e passa por todo o treinamento para que ele consiga atuar no combate a incêndio, atendimento pré-hospitalar e as várias outras atividades do Corpo de Bombeiros. E o bombeiro comunitário é alguém da comunidade que está auxiliando o Corpo de Bombeiros Militar, auxiliando a própria comunidade. Assim, dessa forma, ele está auxiliando o Corpo de Bombeiros a prestar esse serviço para a comunidade. Então, o curso do bombeiro comunitário ele é um pouco bem menor, né? Mas sim, já é passado algumas informações que ele pode auxiliar em conjunto com o bombeiro militar, pode auxiliar para estar justamente salvando vidas, protegendo vidas. Ele serve como um apoio, então, digamos assim, ao profissional. O bombeiro comunitário, ele não vai atuar, por exemplo, num combate a um incêndio. Quem vai fazer isso é o bombeiro militar, ou existe algum outro auxílio que mesmo numa situação dessa, por exemplo, o bombeiro comunitário possa agir? Eles passam por vários treinamentos, né? Tem um curso básico, curso avançado. Então, dependendo do grau de atividade daquele bombeiro comunitário, ele pode auxiliar mais ou auxiliar menos o Corpo de Bombeiros. A atividade é totalmente colaborativa, então? Isso. De um com o outro. Por isso que é muito importante sempre ter o bombeiro militar, ele na verdade está auxiliando o bombeiro militar, porque o bombeiro militar ele tem um curso maior, sabe ele teve mais treinamento, mais aprofundado. Exatamente. E tenente, o batalhão aqui de Itajaí, qual é a área de abrangência do batalhão daqui de Itajaí? Atende aonde? Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, ele atua em todas as cidades de Santa Catarina. O batalhão, 7º Batalhão de Itajaí, atua desde Itajaí a Itapoá. Os recursos são variados do batalhão. Daqui para o norte do estado? Isso, são 12 quartéis que atuam ativamente nas cidades de Itajaí e Itapoá. Né, então, aquele bombeiro que tem em Penha ou que tem em Barra Velha, ele faz parte do 7º Batalhão, é isso? Isso, exatamente. E a central de emergências, que é o telefone 193, ela é centralizado, regionalizado. Aqui em Itajaí? É em Itajaí. O que a população ganha com isso? Quando a gente liga 193, aquela não vai vítima, cair lá em Florianópolis, vai cair aqui, bem perto. Vai cair aqui. E esse cidadão, ele tem à disposição dele todos os recursos do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Ou seja, se um cidadão liga de Itajaí, vai ligar na central de emergências, 193, o atendente da central de emergências vai encaminhar o recurso que está mais próximo, do quartel que está mais próximo. Uhum. Nós temos 3 quartéis, somente em Itajaí são 3 quartéis. 3 quartéis? Um no bairro Fazenda, um em Cordeiros e um em Itaipava.
Ou seja, eles estão É dispostos... informação importante, eu não sabia disso, só conhecia aquele da fazenda. 3 quartéis, então. Eles estão dispostos estrategicamente, justamente para que, se a ocorrência tiver uma ocorrência próxima de Itaipava, o quartel de Itaipava é acionado. Se tiver uma ocorrência próximo ao centro, à fazenda, o quartel da fazenda é acionado. Se o Auto Socorro de Urgência, ASO, da fazenda já estiver empenhado em outra emergência, é encaminhado um que não esteja sendo utilizado. Um outro recurso que esteja mais próximo. Em caso de incêndio, é encaminhado já todos os recursos de caminhões de combate a incêndio. Por que isso? O primeiro caminhão que chegar no local já vai efetuar o primeiro combate naquele incêndio. E os outros caminhões que forem chegando vão auxiliar naquele combate a incêndio. E falando agora, né, a gente estava falando aqui de área de abrangência, que tipo, assim, você tem uma média de que tipo de atendimentos são mais recorrentes, por exemplo, num mês? Qual é o tipo de ocorrência que vocês mais atendem? Sem dúvida nenhuma, ocorrências de trânsito, acidente de trânsito. Que vocês atuam principalmente na BR, né? Em Itajaí. Em Itajaí é recorrente o número de acidentes de trânsito. É bem violento o trânsito de Itajaí. O Corpo de Bombeiros atua rapidamente. Sempre que tem acidente de trânsito, o Corpo de Bombeiros é que vai fazer esse socorro? Sim. Não é o SAMU, é o Corpo de Bombeiros? Não, tem o apoio do SAMU também, são serviços concorrentes. Inclusive o SAMU o SAMU é mais para ataque cardíaco, alguma coisa, quando tem acidentado mesmo, é mais com vocês, é isso ou não? O SAMU, inclusive, ele utiliza, somos colaboradores, né? Ele utiliza os recursos do quartel da fazenda e ao ligar para o 192 vai estar ligando para o SAMU, ao ligar para o 193 vai estar ligando para o Corpo de Bombeiros. Mas assim, existe essa diferença, por exemplo, assim, se digamos que alguém, sei lá, houve um acidente de trânsito, mas de repente a ambulância dos bombeiros já está em outra ocorrência e não pode atender naquele momento. Então aí é destinado ao SAMU, é isso? Perfeito. Atuamos em conjunto, exatamente, dessa forma. Se um necessitar do recurso do outro, é entrado em contato para justamente atender melhor a necessidade da população. Inclusive o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina tem também os helicópteros, que são os arcanjos, que tem inclusive em apoio, então em conjunto ao SAMU, justamente, onde os tripulantes são bombeiros militares e médicos do SAMU. Ou seja, além do atendimento rápido para as vítimas agora na Operação Veraneio, afogamentos, vítimas de acidente de trânsito, o helicóptero tem locais em que tenha um grande risco à vida, que não tenha como ficar, de repente, ser isso feito pela ambulância, chama o arcanjo. O próprio Corpo de Bombeiros vai verificar qual o recurso que é melhor disponível para que o Corpo de Bombeiros é que vai dizer se há necessidade ou não. Isso, exatamente. Qual recurso é melhor para atender cada tipo de emergência. Tudo vai entrar pelo 193, pelo telefone 193, e dependendo... Por isso é importante a pessoa identificar corretamente qual o tipo de emergência. Alô, Corpo de Bombeiros, tem uma vítima de acidente de trânsito. Tá, mas essa vítima está presa à ferragem ou não está presa às ferragens? Por que isso? Porque se não estiver presa a ferragens, vai encaminhar o Auto Socorro de Urgência e ele vai conseguir levar essa vítima para o hospital, para determinado local. Se estiver presa a ferragens, tem que levar, além desse recurso, tem também que encaminhar um caminhão de resgate para que haja a extração das ferragens dessa vítima antes que possa imobilizar essa vítima e encaminhar ao hospital. Sim, e tenente, como é que está essa estrutura de equipamentos de vocês hoje? Hoje tem quantas ambulâncias, caminhões, enfim, qual é a estrutura, quais são os equipamentos que vocês dispõem hoje para atender? Aqui, estou falando do 7º Batalhão. Nesses 3 quartéis, o bairro Fazenda, Cordeiros e Itaipava, todos eles têm um auto-socorro de urgência e tem um caminhão de combate a incêndio e de resgate veicular. Auto-socorro, vamos falar a linguagem do povo, ambulância? É isso?
Uma UTI tem alguma UTI de emergência ou não? Não, o serviço prestado em caso de, por exemplo, acidente de trânsito, vai chegar ao local, vai imobilizar a vítima. Por que a importância de imobilizar a vítima? Se, por exemplo, houve uma fratura na coluna, esse trajeto até o hospital, se for levar a pessoa de qualquer jeito, pode causar mais danos ainda à vítima. Sim. Então, por isso que há os protocolos, né? E a vítima é imobilizada com colar cervical e maca rígida, para que não ocorra mais danos à vítima nesse transporte. Então, assim, em cada quartel, vocês têm uma ambulância, né, um auto-socorro, e um caminhão, qual o tamanho? Isso, um caminhão de combate a incêndio. Os caminhões são menores? Quando é que anda aquele grande, com magiros enormes, assim? Isso. Todo mundo vê em filme. Existem algumas diferenciações, né? Alguns caminhões menores, alguns maiores, mas como foi falado, né? Em caso de incêndio, todos esses recursos vão ser encaminhados. O primeiro que chegar, o efetivo, os bombeiros militares que primeiro chegarem naquela ocorrência, já vão efetuar esse primeiro combate. E os demais recursos vão prestar o apoio. Inclusive, em Itajaí, tem um caminhão chamado Pipa, né? Que leva uma grande quantidade de água em caso de grandes incêndios. Que esperamos que não aconteça, por isso existe a prevenção. Por isso que existe a prevenção. Tenente, a gente tem que fazer mais um breve intervalo, mas daqui um pouquinho a gente está de volta conversando mais aqui a respeito das atividades do Corpo de Bombeiros Militar. Até já. A ouvidoria é sua voz na Câmara de Vereadores de Itajaí. Ela está aqui para defender os interesses do povo, orientando, respondendo com clareza e, acima de tudo, assegurando os direitos do cidadão. Por isso, na hora de dar sugestões, pedir informações ou reivindicações, é só ligar 0800 648 3040. Fale com a ouvidoria e exerça sua cidadania. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Itajaí. Olá, estamos de volta aqui no último bloco do Câmara Aberta de hoje, que entrevista o Tenente Douglas, do Corpo de Bombeiros Militar daqui de Itajaí. Tenente, nesses 90 anos da corporação, a imagem dos bombeiros em geral já é positiva, né? Sempre é positiva. Eles são os profissionais mais respeitados pela maioria da população, independente do país. Aqui no Brasil também é assim. Diante disso, a imagem pública do Corpo de Bombeiros ainda pode ser melhorada? Ainda há o que melhorar? Sim. O Corpo de Bombeiros ele está inserido na comunidade. Então, qual o objetivo em estar tentando auxiliar a comunidade? Ficar ainda mais próximo da comunidade. Ficar mais próximo à comunidade. Por isso, o quartel sempre está de portas abertas para a comunidade, justamente para instruir a comunidade, para ela auxiliar esse serviço que vai ter o retorno propriamente para ela. Além do caso dos bombeiros comunitários, né? Vocês também têm projetos sociais, principalmente junto a crianças, né? Vocês fazem essa formação do futuro cidadão. Sim, exatamente. Esse ano iniciou-se o projeto piloto Bombeiro Mirim, justamente para trazer essas crianças que às vezes podem estar à em situação margem, de risco. Em situação de risco, trazer para o quartel, além de a criança estar fora de drogas, de outras situações, né? Por estar no quartel, ela também aprende sobre o Corpo de Bombeiros. E a gente quer formar um cidadão que futuramente possa estar auxiliando as atividades do Corpo de Bombeiros. Além disso, além de instruir a criança, ela também em casa já vai passar as informações para os pais, para os colegas, para os próprios na familiares. escola, com os amigos também. Às vezes o amigo não está fazendo alguma coisa que não é muito certa, que não é muito segura. O bombeiro mirim, é isso? Isso, bombeiro mirim. O bombeiro mirim já pode dar
Uma leve puxadinha de orelha. Essa criança é para difundir o bem, né? Então essa criança vai difundir o bem para as outras crianças. E você falava também agora há pouco, aqui a gente conversava no intervalo, de que vocês você já tem um projeto ou estão implantando também agora nesse ano do projeto Golfinho? O projeto Golfinho ele é feito todo ano, junto com a Operação Veraneio, justamente para estar atingindo as crianças, ensinar como é que a gente vai fazer a prevenção na Operação Veraneio. Não tem, o Corpo de Bombeiros ele não vai atuar sozinho. Se tiver o apoio da população, a prevenção vai ser muito melhor. Por exemplo, não adianta nada o guarda-vidas chegar no local, sinalizar bem a praia com a bandeira, se os banhistas irem naquela bandeira vermelha e forem nadar ali. Porque aquela bandeira vermelha, ela sinaliza que ali naquele local existe um risco. E, no caso, a Operação Golfinho, como é que ela atua, assim? O Golfinho seria um mini salva-vidas, digamos assim? Ou como é que é? Ele está ali para reproduzir? Como é que é? Isso, o projeto Golfinho visa trazer as crianças, mostrar como o serviço é desenvolvido e, da mesma forma, como foi falado anteriormente, a criança ela aprende o serviço, aprende e ganha uma cultura. Ou seja, vai tornar um adulto que vai saber mais como consciente. se portar. Mais consciente também. Saber os riscos do mar. Porque, claro, quem se afoga não queria se afogar. É porque ela não compreendia o risco do mar. E é por isso que o Corpo de Bombeiros tenta difundir isso para a população, saber os riscos do mar e saber como se prevenir durante a Operação Veraneio. Uhum. Tenente, o senhor é bem jovem, né, ainda, e entrou, parece que para o Corpo de Bombeiros há pouco mais de um ano, é isso? 2 anos e meio. E aí, mas antes já era policial militar. Sim. E aquele menino, aquela menina que tem aquele sonho, né, de ser bombeiro, o que precisa fazer? Pode estar auxiliando o Corpo de Bombeiros através do bombeiro comunitário, já pode ser até uma iniciativa, né? Já conhecer o serviço para ver se realmente gosta, né? E depois pode prestar o concurso, realizado concurso para soldado e para oficial do Corpo de Bombeiros Militar. E a diferenciação é o tipo de formação? Como é que é? Sim, o soldado ele vai estar mais na ponta, atuando justamente, como foi falado, auxiliando na atividade de atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio, e os oficiais vão estar prestando auxílio para esses soldados. Ou seja, coordenando o trabalho também, ajudando a distribuir. Sim, exatamente. Então tem um concurso público, ele é aberto diversas vezes ou isso é cíclico? Quando se está precisando de mão de obra faz? Como é que é? Não, na verdade o Corpo de Bombeiros ele precisa bastante de recursos humanos, né? Infelizmente o governo está em retenção de despesas, então não está realizando concursos, muitos concursos para o Corpo de Bombeiros, né? E assim como os outros órgãos também, né? Uhum. Hoje aqui tem o senhor tem ideia de quantos qual é a mão de obra que vocês dispõem aqui? Quantos homens tem? Na área do 7º Batalhão são em torno de 200 bombeiros militares. Por isso a importância do bombeiro comunitário, porque ele está auxiliando, preenchendo mais uma lacuna, né? Uma lacuna para auxiliar a atender a população. Também. Porque às vezes o Estado, ele próprio, às vezes o recurso é escasso e aí nisso precisa, para um trabalho tão importante quanto é o do Corpo de Bombeiros, ter o trabalho da comunidade também. Sim, não é pela falta de recursos que a gente vai deixar de prestar o atendimento para a comunidade. A gente vai tentar fazer a melhor forma possível para estar prestando as necessidades da população. O senhor sabe se tem alguma programação para abertura de concurso que seja no ano que vem? Não tenho, não sei. Não tem nenhuma informação ainda nesse sentido. Tá? Então, no caso, pessoal, quiser, né, tem que ficar de olho aí no cronograma, nos editais, isso, né? O edital ele é publicado, né, é tornado público, então... E existe alguma restrição, assim, se você é muito baixinho, se você é muito gordo, existe alguma restrição para ser bombeiro ou não? Existe algumas restrições, são algumas idade... físicas, né? Isso, idade, altura...
tem que estar bem de saúde, então por isso são exigidos alguns exames médicos para aquela pessoa. A idade, você diz, a idade mínima, mas existe também uma idade máxima para fazer? Tem idade máxima também. Seria qual idade? No último concurso foi de 30 anos. 30 anos, no máximo 30 anos para entrar no Corpo de Bombeiros. Pode ser que nos próximos concursos os regulamentos, as leis mudem, né? E pode ser que acrescente. Diz uma coisa, todo mundo fala em os bombeiros, mas tem a policial bombeiro militar feminina também? Tem a bombeiro militar feminino? Sim, temos bombeiros e bombeiras, né? E... É assim que chama mesmo, bombeiras. Bombeiras militares. E na corporação aqui de Itajaí tem também, não? Tem bastante. Mas as meninas ficam mais na área administrativa ou não, elas também? Pegam pesado, elas gostam, na verdade, elas gostam de atuar com a população, no atendimento pré-hospitalar, até mesmo no combate a incêndio também. Tenho essa sensibilidade maior com a população também, né? Muitos homens, não que o homem vai atender de forma errada ou bruta, mas a mulher tem mais sensibilidade, né? Mas ambos os sexos, eles têm todo o treinamento para atuar com a população. Então, assim, já vamos desmistificar, né? Bombeiros não é só homens, viu? As meninas também podem participar. Isso. E, tenente, assim, em torno de metas, planos, você sabe, assim, foram 90 anos, vamos colocar 90 anos de glórias, de lutas, de muito salvaguarda da vida humana, né? E existe algum planejamento seja para tentar ainda mais ter uma efetividade maior ainda nas comunidades ou junto à sociedade? Existe algum planejamento para isso? Como é que vocês estão vendo, de repente, os próximos 90 anos? Sim. O objetivo inicial foi principalmente na atuação. Hoje, o foco principal é na prevenção do afogado, dos sinistros. E estamos projetando para justamente a população estar colaborando com o Corpo de Bombeiros. Colaborando como? Sabendo como agir durante a emergência, quais procedimentos pode e não pode agir, fazer os primeiros socorros em vítimas. O que é os primeiros socorros? Aconteceu um acidente de trânsito. Você vai ligar para o 193, vai informar... Antes de mexer na vítima, né? Isso. Não vai querer deslocar a vítima, esse tipo de coisa. E o próprio bombeiro vai auxiliar pelo telefone o que deve fazer e o que não. Se aquela pessoa tiver um treinamento, ela já pode estar auxiliando aquela vítima. Por quê? Uma pessoa, por exemplo, parada cardiorrespiratória. Digamos que o auto-socorro de urgência demore 1 minuto para chegar no local daquela emergência. Foi 1 minuto que a pessoa ficou sem respirar. Os bombeiros vão chegar no local, vão prestar o apoio àquela vítima, vão prestar a oxigenoterapia e vão encaminhar até o hospital. Lá no hospital, se essa pessoa não teve o primeiro socorros, pode ter alguma sequela. Vai ser mais difícil. A recuperação dela vai ter uma recuperação. Mas pode ser que, se tivesse feito o primeiro socorros, talvez a recuperação dela fosse muito melhor. Então, por isso, o Corpo de Bombeiros quer trazer a população para o quartel, saber como que é desenvolvido esse serviço. E para isso, agora uma boa oportunidade é dia 28 agora, né? Isso. Portas abertas dos quartéis do Corpo de Bombeiros Militar. Então, dia 28 agora, o quartel de Itajaí vai estar com portas abertas, justamente para a população saber como é que é desenvolvido esse serviço e para as crianças também conhecerem um pouco mais sobre a atividade. Então, parabéns aí pelos 90 anos da corporação e muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. E hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo programa.